gente, nós vamos dar início. Eu quero dar boa noite ao doutor Abner Paz. Doutora Abner Paz tem prática clínica. É só a cidade de Manaus, doutor? Ou tem circunvizinhanças também? Como é que está a sua prática clínica? Tem muita gente que vem online, né? Fora de Manaus, fora do Amazonas, mas de fato eu trabalho só com a população daqui e que na verdade já é muita coisa. Assim, quem vem de fora vem online de algumas outras cidades do Brasil, a gente faz aqui, né? Via videoconferência, usa o Zoom, às vezes usa o próprio WhatsApp, depende muito do paciente. Perfeito, perfeito. Doutor Abner Paz sabe tudo de oncologia. Ele é nutricionista clínico com especialidade em oncologia. E nós vamos tirar hoje algumas dúvidas, fazer uma conversa ampla. Em alguns momentos vão ser profundas. Então, se sua ciência não consegue acompanhar porque você é simplesmente um leigo ou um paciente ou conhece alguém, não vos inquieteis. Pode procurar o doutor Abner, tirar umas dúvidas com ele, depois pode procurar também nos meus canais. A gente está aqui para te servir. Se você é um profissional de saúde, eu tenho convicção que o conteúdo de hoje à noite vai lhe acrescentar, vai fazer com que você olhe a oncologia de uma forma mais completa, vai adicionar à sua prática e, com certeza, vai fazer com que você tenha uma prática clínica mais eficiente e vai ser acrescentado. Doutor Abner, meu entendimento é que você clinica também em um ambiente hospitalar, além da prática clínica, né, particular. Então, vamos estar abrangendo esse aspecto aí da oncologia, nesses dois espectros aí de atuação, tanto na prática clínica, né, como no ambiente hospitalar. Então, gente, dito tudo isso, é uma honra, um privilégio para mim. Ricardo Prudente ficou no meu pé há muito tempo, e para a gente tentar achar uma agenda com o doutor Abner, finalmente a gente conseguiu encaixar. Ele foi generoso o suficiente de achar um tempo para compartilhar o conhecimento dele, dividir um pouco do tempo dele tão corrido, para que possamos trocar ideias. Então, para mim é um privilégio, doutor Abner. Muito obrigado hoje à noite pela sua disponibilidade e bem-vindo ao meu canal. Prazer é meu, Ricardo. Realmente ele me perturba já faz um tempo, mas inclusive é uma coisa que a gente vai falar aqui, né? Eu procuro ter o máximo possível de ética quando eu vou falar em relação a algum tipo de nutriente ou algum tipo de produto, porque a gente defende a nutrição e medicina baseada em evidência, né? Então, acabou que demorou um pouquinho para a gente ver que os resultados eram tão bons e a gente poderia estar aqui falando. E, assim, sendo bem franco contigo, eu acho que foi essa coisa que mais fez eu estar aqui, demorando esse tempo todo para vir com você. E depois o tempo, né? Assim, a gente, agora, esse 2022, final para cá, eu consegui me alinhar um pouquinho com relação a horários, né? Então, acabei deixando um pouco de lado nessa finalização de doutorado, deixando um pouco de lado a docência, para que eu pudesse me dedicar pelas noites, até mesmo para eu próprio, né? Como você está me vendo aí, praticando atividade física, que é uma coisa que é meio contraditório quando você manda os outros e você não faz, né? Então, de um ano para cá, quase um ano para cá, eu decidi fazer isso, acaba que melhorou fantasticamente vários aspectos da qualidade de vida que eu vinha levando e que achava que estava bem, na verdade não sabia que podia melhorar, né? Uhum. Então, esse foi uma das coisas que entraram aí com essa nova rotina. Mas vamos lá, né? Você que manda na live hoje. Vamos embora, vamos embora. Querido, uma das coisas que nós vamos estar falando hoje tem alguns aspectos, né? Primeiro, tem o título é a importância da imunomodulação ou da modulação do sistema imune, né? No paciente oncológico. Então, são dois aspectos bem distintos. Uma coisa, primeiro, é o sistema imune. Outra coisa é a modulação do sistema imune. Outra coisa é o paciente oncológico, né? Então, eu queria começar perguntando para ti, doutor Abner, se o sistema imune, de forma bem inicial, para a gente começar adentrar nesse assunto de forma mais profunda, se o sistema imune tem alguma relevância para o paciente oncológico. Essa primeira pergunta que eu queria fazer, né? Se há alguma relevância do sistema imune para o paciente oncológico e se essa importância
é tão proeminente assim no paciente oncológico, no paciente com câncer, né? Essa pergunta ela é muito boa. Para quem nos ouve, a gente vai ver depois aí muito paciente vendo a nossa aula, né, ao longo desses próximos meses aí. Então, para vocês que estão nos acompanhando, é super interessante essa pergunta, porque é o seguinte: nós não pensamos, nós, quando eu falo, é o paciente, não pensa no aspecto imunológico da sua doença. Então, por exemplo, descobri que eu tenho câncer. E agora? O que eu vou fazer? Quais as alternativas que eu tenho, né? Envolve ou não envolve a parte imunológica do meu organismo? E o que eu posso fazer para melhorar isso, se é que tem alguma importância? Então, a gente pode dizer que é quase impossível eu não alinhar as duas coisas. Então, primeiro de tudo, como eu falo para os pacientes no consultório, agora, nesse exato momento, o seu sistema imunológico ele está combatendo as células tumorais. Isso é fato, porque nós temos diversas linhas de combate no nosso sistema imunológico, então, específica para bactéria, específica para vírus, específica para reações alérgicas e específicas para células defeituosas. A gente chama isso de imunidade adaptativa, com base na imunidade inata. Então, eu me adaptei a um momento, ao longo da vida, para que eu faça reconhecimento daquele tipo de invasão, que no caso tumoral ocorre rapidamente e isso, ao longo do tempo, é reconhecido pelo sistema imunológico como se fosse um invasor, como se fosse um corpo estranho. Então, por diversos mecanismos, como, por exemplo, quimiotaxia, as células vão fazer a identificação disso e vão recrutar um grupo de células chamado linfócitos T, especificamente o CD8, né? Então, esse tipo de linfócito, ele é específico para atacar células doentes. É o que ele faz com as células tumorais. Então, quando a gente observa que o processo muitas vezes é, se prolonga por um tempo, até que eu tenho o primeiro sintoma, é porque eu tenho, como ou em outras afecções ou infecções, como por exemplo no vírus HIV, eu tenho uma resposta imunológica primária. Então, isso vai se adaptando ao longo do tempo para que eu faça combate do vírus. No caso dos tumores, isso pode se arrastar por um tempo também, né? Até que o paciente seja assintomático, a gente tenha, então, uma falha na resposta desse combate do linfócito TCD8. Então, isso acontece e depois o paciente começa a ter sintomas, aí quando ele vai procurar o médico, ele já vê que existe uma doença, né, que às vezes já está até em estágio avançado. Então, respondendo a tua pergunta, é óbvio e altamente relacionado o sistema imunológico com o aparecimento ou a promoção, né, ou a evolução, quer dizer, da doença, se eu tenho um sistema imunológico bom ou não. Então, isso também é uma questão do ponto de vista nutricional muito importante, porque o sistema imunológico, ele é ou não responsivo a depender do meu estado nutricional prévio. Então, aí a gente vai falar já entra numa outra seara que não tem como não falar. Então, se nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de nutrição, de nutricionista, de nutrólogo, de médico que é especialista em nutrição clínica, oncológica ou enteral e parenteral, nós precisamos enxergar esse paciente de um olhar mais holístico do ponto de vista de o que eu estou fazendo para que esse paciente não entre na fase primária da caquexia e eu não consiga mais responder a nenhum tratamento do ponto de vista imunológico. Para você ver como existe uma super relação, né? Então, nutrição, imunologia e câncer são três coisas, mas que andam sempre na mesma direção, uma atrelada à outra. Muito, muito bom, porque muitas vezes, e isso é um desafio, acho que você tocou um assunto muito, muito interessante aí, doutor.
que é o aspecto da gente ver o tratamento oncológico, ou ver as opções terapêuticas, ou a terapêutica atual, ver essa questão oncológica não como evento anatômico, porque muitas vezes alguém já diz o seguinte, que né, se tudo que você tem é um martelo, tudo que você vai ver parecer um prego, né? Então essa visão holística da oncologia, do processo de oncogênese, do surgimento do câncer, ver de um aspecto mais amplo do que o câncer em si, ele está lá, ele é né? Dessa forma, ele está com essa conotação. A histologicamente faço meu estudo histológico, mas tem esse tipo de histologia, esse precisa estar presente nele. Então, muito bem, ótimo, tem isso aqui. Mas não ignorar esse aspecto aí, que vai ser efetivamente e está diretamente relacionado, por exemplo, o próprio surgimento, como você falou, é uma coisa muito interessante. O próprio surgimento, a expansão, né, local, ou mesmo a metastática, está diretamente, assim, isso é absolutamente interessante, né, diretamente relacionado com como está o meu status do meu sistema imunológico, né? Isso é muito interessante, muito legal que você falou, doutor. E aí você falou o seguinte, os linfócitos, né, T, principalmente os CD8, ele começa a ter um defeitozinho na sua resposta, né? Então, eu faço minha leitura hoje que o câncer, como você falou, assim, todos nós estamos nesse momento, isso é muito legal essa frase, né? Estamos nesse momento, todos nós estamos combatendo células que potencialmente poderiam ser células cancerígenas, mas nós estamos habilitados, né? Você está apto, o sistema imune está razoavelmente habilitado para flagrar, né? Captar e destruir, né? Mas por alguma coisa, alguma razão, enfim, aí que não faz parte desse nosso bate-papo de hoje, né? Há um defeito nesse catching, nesse flagra, né, Santos, do é, processo. é importante a gente falar disso tudo, porque assim, quando a gente vê, você falou de falha, né, da resposta do linfócito CD8, isso é uma questão de sobrevivência do próprio tumor. Então, se a gente falar de oncologia, a gente precisa falar disso. Para que ele faça metástase, para que ele sobreviva, para que ele consiga é, se, é, se multiplicar, Se né, e nutrir. conseguir fazer um microambiente tumoral favorável a ele, ele precisa usar os mecanismos de camuflagem e os mecanismos de autodefesa. Então, as células, o conglomerado lá de massa tumoral, ele é extremamente sábio. Então, é um metabolismo altamente diferente. Então, se a gente for levar ao pé da letra, ele consegue, por muitas vezes, driblar até mesmo os nossos, Burlar mesmo, né? exatamente, os nossos adventos de tratamento mais modernos, por exemplo, a imunoterapia. Então, para você ver, a coisa é tão assim entrelaçada que hoje o que eu tenho de mais moderno é uma terapia que a gente vai comentar depois, chamada imunoterapia. Perfeito. É muito interessante isso, porque hoje, né, eu vejo, encaro o problema oncológico, a oncologia, como um evento imunológico, né? Ele é uma doença autoimune. Por quê? Você falou uma coisa interessante, que é essa capacidade dele que ele tem de burlar o sistema imune, muitas vezes de usar o sistema imune como refém, como cavalo de Troia, né? Porque ele, às vezes um pedaço daquela célula que deveria ser destruída acaba sendo levado para outro lugar, carregada pelo próprio sistema imune para, né? Que acaba virando a metástase. Então, ele é muito, muito imunológico. E aí você falou o seguinte, que dependendo, né, de como, se eu puder chegar a tempo, se eu puder entender isso, eu posso até evitar o estado de caquexia de um paciente oncológico, né? Eu gostaria que você conceituasse rapidinho, de forma, né, para o leigo poder entender, né,
mas também nós temos profissionais que não precisaria explicar, mas assim, e como você contempla o papel do sistema imune nesse potencial a evitar um avanço, né, de uma caquexia? Então, na verdade, o sistema imunológico ele não tem domínio sobre a composição corporal, diferente da frase o contrário. Então, quando eu falo de caquexia, é porque é muito comum em oncologia você ver os pacientes, vamos citar desde o início aqui, tá? Perfeito. Então, com prática clínica, a gente vê a história se repetir todo dia mais 10 vezes. Então, descobriu, estava tudo bem. Descobriu que tem câncer de mama, nas próximas 2 semanas você perdeu 5 quilos. Ou na próxima semana, às vezes. Sim. Esse é o papel do emocional na tua matéria. Então, é no teu corpo, é a tua mente agindo nisso. A tua mente vai fazer também com que você diminua a tua resposta imunológica. Então, isso aí é uma coisa que bioquimicamente, imunologicamente, eu consigo explicar que quando eu aumento os hormônios, né, os hormônios da ansiedade, né, o cortisol, eu Sim. diminuo a resposta imunológica. Então, é aquela coisa, né? O fulano ficou tão estressado que ficou gripado. Ele passou por alta carga de estresse no trabalho que acabou adoecendo. É mais ou menos essa história aí. Quando a gente vê um paciente oncológico, ele já perdeu muito peso. E se ele não tinha, por exemplo, tem gente que nunca foi gordinho na vida, pesava a vida toda sem doença, 50 quilos. Descobre um câncer, 10 quilos ele já está numa pré-caquexia e é para todo mundo que nos vê agora ou futuramente. A caquexia é o processo de perda de massa, né? Não só massa muscular, como massa gorda também. Então, a composição corporal vai toda. E o que a imunologia, o que o sistema imunológico tem a ver com isso? Tudo a ver. Quando eu não tenho competência, ou seja, eu não tenho matéria-prima para produzir células, para produzir substratos que vão ajudar as células a identificar, né? Porque eu tenho inúmeras proteínas que vão fazer parte do processo de reconhecimento, identificação de Finalização. antígenos. Exatamente. Então, esses reconhecedores, esses células de reconhecimento de antígeno, elas são proteína pura. Como é que um paciente altamente desnutrido, que é no caso o caquético, ele vai ter imunocompetência, que é o que a gente chama? Então, não vai ter. Então, Perfeito. a desnutrição, ela corrobora com a questão do óbito, né? Então, quanto mais desnutrido esse paciente é, menos resposta imunológica, menor a eficácia da quimioterapia. Inclusive, eu fui a um congresso no último semestre, no finalzinho do ano agora, em Maceió, que é o nosso congressão de nutrição enteral e parenteral, que aborda tudo. Então, lá, as mesas de oncologia falavam especificamente de alguns nutrientes que são voltados ao tratamento da caquexia. Por quê? Porque o que a gente sabe hoje é que eu preciso ter massa muscular para que o meu paciente oncológico tenha uma boa resposta ao tratamento, às drogas que ele vai estar usando. Então, e com menor toxicidade e, obviamente, com menor efeito adverso dessa terapia, né? Que quando a gente faz, inclusive em oncologia, paciente com um IMC muito limítrofe para baixo, 15, 14, 12, não faz quimioterapia. Então, vem para a gente fazer uma mágica. Eu sempre boto assim entre aspas, né? Porque jogam em cima do nosso peito uma A responsabilidade. batata quente já está aqui. Pá! Isso, exatamente. Assim, tipo, muito quente, fumaçando, porque quando eu encontro um paciente com caquexia instalada, como hoje eu fui, a cirurgia oncológica me chamou para avaliar se valia a pena colocar uma jejunostomia no paciente internado. E eu fui lá olhar o paciente, fiz a avaliação, o camarada, ele deve estar, ele deve ter algo em torno estimativamente de 1,75 m, mas com uns 40 quilos. Então, assim, toda a cintura escapular,
tudo que você possa imaginar, aparece a perda aqui, né, de composição do rosto, aqui a bola gordurosa, têmporas, então, musculatura interóssea, altamente caquético. Se a gente faz uma microcirurgia que seja, ela não vai cicatrizar. Então, qual que é o que é que tem a ver nutrição com isso? Tudo, só que a gente, às vezes, chega numa hora que quase nada é possível ser feito para recuperar o estado nutricional eutrófico. Existem outras maneiras de trabalhar com esse paciente, que dentro da nutrição eu consigo fazer muita coisa, que chama cuidado paliativo. Mas, se eu pensar em vou reverter essa caquexia, muitos dos casos não são reversíveis, mesmo com terapias como nutrição parenteral, nutrição enteral, e a gente... Então, imagina, esse indivíduo, ele vai precisar fazer uma cirurgia micro, que seja, mas a cirurgia ela envolve a resposta inflamatória imunológica, e ele não tem imunocompetência para isso. Então, a gente precisa olhar esse paciente com todos esses olhares, né? Principalmente a equipe médica precisa olhar esse paciente com outro olhar. Então, se eu tenho um câncer gástrico para operar, ele é elegível para a cirurgia, então não tem metástase, não tem carcinomatose peritoneal, não tem metástase à distância, né? Mais distante. Sim. E ele é um paciente desnutrido, eu preciso fazer uma nutrição prévia para que eu melhore. A gente tem, inclusive, no hospital que eu trabalho à tarde, a gente implantou, né, ir para o hospital do SUS, então dá para fazer. Se eu fiz no SUS, com a nossa equipe brilhante lá, dá para fazer Uau, no parabéns, cara. particular, desde que você consiga alinhar as ferramentas corretas da gestão para que eu prove que fazer nutrição, imunonutrição, eu melhore resposta pós-operatória. Porque daí eu modulo o sistema imunológico. Com o quê? Com nutrientes. Então, aí a gente está sempre falando aqui do papel da nutrição, o papel do nutricionista nesse contexto. Então, Sim. é mais do que importante eu ter uma pessoa habilitada para fazer tudo isso, né? E aí eu puxo o saco para minha classe, que eu era um dos que na faculdade, há 6 meses atrás, quando eu deixei da aula, eu dizia para o aluno, ó, a gente vai encontrar realmente impasses, né, na nossa profissão, como toda outra. Mas se você estuda, se você mostra para a equipe que você está ali, o seu papel é indispensável através da técnica, não tem para onde correr, né? É um espaço que está sendo gradualmente, né? Eu diria assim, realmente com todo o mérito à classe dos nutricionistas, conquistado, e realmente é difícil refutar, né? Porque assim, tudo que eu preciso é garantir esse sucesso no paciente, né? Quando chega num estado em que você não tem certeza se o procedimento cirúrgico o cara vai ter condições né, caloricamente, metabolicamente, né? O volume muscular dele está aquém, e você considerar vai comprometer o resultado, né? A aderência do paciente. Eu acho que os centros que estão tendo cada vez mais sucesso, doutor, tem sido os centros de pesquisa, os centros de oncológicos, né? Que tem levado essa abordagem mais holística, de olhar para o paciente como um todo e trazer uma equipe médica, uma equipe multidisciplinar, não uma equipe médica, mas uma equipe multidisciplinar, aonde esses aspectos são levantados, né? Porque se tudo que eu tenho na minha mão é um martelo, tudo para mim vai parecer um prego, né? Então, se eu passei, né, se minha especialidade é uma intervenção cirúrgica, né, eu vou fazer a opção de fazer intervenção cirúrgica, mas assim, a condição que o paciente vai chegar para minha, né, para o procedimento cirúrgico, aí eu preciso considerar realmente não só olhar, né, para um evento de intervenção cirúrgica. E aí você falou o seguinte, que o volume muscular, né, ele é importante para o sucesso, né, ou contribui no sucesso, né, da terapêutica da oncologia. Isso é um evento muito interessante, porque é o seguinte, muitas vezes
nós estamos olhando para um aspecto de reposição calórica para um paciente oncológico, né? Eu estou olhando para essas questões muito importantes, mas às vezes está escorregando aí pelos dedos às vezes de uma junta, né, de profissionais multidisciplinar, que não levar em consideração como está esse volume muscular, doutor, no paciente oncológico. Quão estratégico o paciente ter volume muscular para um sucesso terapêutico? É uma missão, né? 007, mas é quase 007, porque não é impossível de fazer. O certo de verdade, Sam, é o mundo ideal, né? O mundo ideal é o paciente fazer diagnóstico precoce com doença pequena e ainda sem manifestações clínicas como, por exemplo, a perda de peso. Então, é quase impossível eu ter esse paciente que não perdeu peso. Eu tenho pacientes na iniciativa privada que perderam pouquíssimo peso e a gente sabe que eles vão evoluir melhor que quem perde muito. Então, isso é fato. Se eu pego esse paciente, nesse primeiro momento eu consigo melhorar a qualidade da alimentação, fazer reeducação alimentar, dependendo do tipo de câncer, né? E eu ainda consigo utilizar suplementações, que a gente depois pode citar aqui, mas basicamente melhorar a proteína dessa dieta, e se ele não conseguir atingir tudo calórico ou proteico com dieta, que a maioria dos pacientes são assim, principalmente os mais avançados, a gente vai lançar mão de suplementação em dose mais alta, às vezes é necessário passar uma sondinha para que eu tenha essa preservação de massa muscular. Então, sem caloria, eu não tenho manutenção de massa muscular. Sem proteína, eu não consigo fazer manutenção de massa muscular. E eu tenho alguns nutrientes específicos, como HMB, que é hidroximetilbutirato, como o próprio ômega 3, que a gente até um tempo atrás achava que era só cardiovascular e cérebro. Não, a gente tem aí, numa dose um pouco maior, um efeito de inibição das cascatas de proteólise que é causada pelo tumor. Então, sistemicamente. Então, a gente pode usar alguns outros nutrientes, proteína, a gente sabe que o whey protein, né? Então, proteína do soro do leite é a mais indicada porque tem uma alta digestibilidade e uma melhor absorção. Então, acaba que, assim, pontualmente, a gente consegue gerenciar isso utilizando suplementação e também melhorando o padrão da funcionalidade intestinal. Então, daqui a pouco a gente vai discutir essa questão intestinal, porque, inclusive, no meu doutorado é o foco, a gente trabalha com microbiota. A gente sabe que uma das coisas que mais sofre ao longo do tratamento é a microbiota. Então, para quem não sabe o que é microbiota, é a antiga e popularmente conhecida como flora intestinal. Então, são todas as bactérias, vírus, fungos e arqueias que habitam o nosso corpo, né? E principalmente o nosso intestino, está intimamente relacionado com a imunidade e também até não só tão importante quanto a imunidade, mas a questão da absorção dos nutrientes. Então, se eu tenho aí um paciente com câncer de cólon, que tem diarreia, que tem um intestino altamente inflamado, eu vou ter um paciente que vai ser de gerenciamento difícil, de controle da perda de peso, de controle da manutenção da massa muscular, porque ele não vai absorver como deveria ou como a gente gostaria que absorvesse. Então, entra aí outros nutrientes que podem ser utilizados no paciente que tem uma disbiose ou uma deficiência também de algumas enzimas, ou também uma questão de má absortiva mesmo do próprio intestino, né? As vilosidades e tal. Nesse aspecto, exatamente que eu ia puxar agora para a gente conversar, que assim, tudo bem, decidir estratégia, reposição calórica, conteúdo proteico,
ótimo, né? Vamos fazer isso daqui, mas assim, se ele está fazendo uma abordagem terapêutica clássica ortodoxa, que nós temos o que nós temos para o jantar, é o que nós temos para o jantar, né? Que é quimioterapia clássica, quimioterapia. Ah, não, vamos usar um pouco de imunoterapia, que são os MABs. Ah, não, vamos usar radioterapia. Enfim, todos a combinação disso daí no frigir dos ovos, em algum instante, algum momento, vai começar a influenciar significativamente, não é negligenciável, significativamente o metabolismo, ou seja, a absorção. Né? Vai comprometer minha absorção. Por várias razões. Motilidade intestinal ser comprometida, né? Vão ser dizimados algumas componentes, ou não vários, ou muitos, da minha microflora, da minha microbiota, né? Vou estar criando um ambiente extremamente pró-inflamatório, porque é uma resposta à toxicidade. Né? A toxicidade vai entrar, é citotóxico, vai gerar sinais oxidativos, que vai exigir do sistema imune uma resposta imunológica, que é uma resposta inflamatória. Eu estou com o ambiente ficando cada vez mais inflamado. Agora, estou dizendo assim, vamos repor usando A, B e C para melhorar essa carga calórica e, consequentemente, ajudar aí na reposição, ou retardar, talvez, uma perda aí, muscular. Mas eu estou com o meu funcionamento intestinal comprometido, doutor. Eu estou com minha absorção comprometida, eu estou com minha motilidade intestinal comprometida. Hoje, quais são as estratégias que você tem usado para isso, né? É bem a área de nossa atuação de pesquisa aqui na Junta de Ciências Biofarmacêutica, e eu queria que a gente começasse a adentrar nesse aspecto aí já da modulação aí, preparar esse ambiente, né? Para que tu tenha um sucesso na suplementação, né? Então, isso é uma coisa que muito me fascina, né? Então, além da oncologia, os resultados que a terapia moderna vem trazendo, como, por exemplo, eu falei da imunoterapia, que também me deixa fantasiado quando eu vou ler isso tudo. Eu tenho uma coisa que muito me atrai, porque eu costumo dizer assim, né? A gente rodou e acabou na mão da nutrição. Porque se... Exatamente, Porque se hoje eu tenho algo que realmente module o meu sistema imunológico, o meu intestino, esse alguém se chama nutrição, se chama nutriente, se chama fibra. E no final das minhas palestras, que ultimamente o pessoal descobriu que eu trabalho com, nos últimos 2 ou 3 anos, né, que eu trabalho com microbiota, só me chamam para falar disso, né? Bom, e é até melhor porque o restante da nutrição não é mais comigo, então eu não manjo mais, né? Como a gente diz aqui em Manaus. Então, quando você vê um paciente desse, você olha para ele, e eu particularmente olho para ele e lembro do como tá, imagino como tá o intestino dele, né? Então, a gente sempre vê um paciente com diarreia incoercível, né? Altas crises. Esse paciente ele tem um intestino, como diria Murilo Pereira, aí, o grande ator, né, da modulação intestinal, é um intestino careca. É o intestino gotejante, é o intestino altamente inflamado. E esse intestino agora está remando contra o paciente. Mas por quê? Porque ele está maltratado, ou porque ele já era maltratado com um ritmo alimentar muito ruim. Então, a gente, nutricionista, quando fala para o paciente, olha, você precisa evitar isso, evitar aquilo, evitar embutidos, evitar carnes vermelhas e processadas, é exatamente porque eu preciso que o meu intestino descanse. Eu preciso que ele trabalhe com coisas que ajudem ele a funcionar, e não com coisas que ele tenha o maior trabalho do mundo para que eu jogue para fora aquilo tudo. E não vai jogar para fora aquilo tudo. Muito daquilo vai agredir a mucosa, muito daquilo vai se translocar para dentro da lâmina própria, né? Então, por estrutura aí, só para a gente resumir, eu tenho o lúmen intestinal, que é o espaço, né, da mucosa. Embaixo disso, eu tenho as submucosas, que, por exemplo, logo embaixo eu tenho a lâmina própria. Então, essa lâmina própria aí é onde
circundam, habitam inúmeras células que a gente chama de GALT, no sistema linfóide associado ao intestino. Então, é basicamente um sistema imunológico à parte. E de lá eu tenho reconhecimento de padrão molecular, de padrão de ou invasores, ou, por exemplo, essa questão de alimentação cheia de conservante, nitrosaminas, acrilamida, nitrito, nitrato, que tem tanto hoje na nossa alimentação que a gente acaba que às vezes come um negócio que nem sabe. E olha que às vezes a gente estuda, acaba que cai, né? Então, essas células de identificação, elas vão lá fora na mucosa, atravessa aqui o espaço, né, entre os enterócitos, identificam isso e voltam para a lâmina própria, fazendo a informação do que é. Então, é aí que mora o grande perigo. Quando eu consigo destruir esse mecanismo, eu destruí tudo que poderia me favorecer. Então, se eu tenho uma defesa inabilitada no intestino, como, por exemplo, paciente com diarreia, paciente com imunidade baixa, que acontece muito quando eu tenho terapias, né, citotóxicas, que são as quimioterapias, na sua grande maioria, umas mais, outras menos, mas protocolos que ocasionam diarreia vão fazer esse desequilíbrio, né? Tanto das bactérias que moram, como imunologicamente falando. Então, a resposta vai ser terrível. Nesse momento aí, assim, uma série de coisas está sendo comprometida na nossa digestão, né? A formação de mucinas, essa microbiota sendo comprometida, o sistema imune está dando resposta imunológica de sinais inflamatórios elevados. O paciente pode desenvolver aí a neutropenia, desenvolver aí dores neuropáticas, né? Que são respostas, né? Produção exacerbada, né? De sinais inflamatórios nas terminações nervosas. E assim, então tem um papel central o sistema imune aí para atenuar esse quadro, né, doutor? E no caso aqui da absorção, muitas vezes a gente tem, né, por exemplo, o uso mesmo de suplementos, né, para a nutrição enteral, parenteral, né? Você começa a usar essas, mas quando eu ainda continuo desconsiderando o papel do sistema imune no resultado, né? Às vezes. Então, assim, como você falou, assim, se a nutrição é minha porta de entrada, eu acabo fazendo esse recurso porque eu vou estimular respostas específicas, né? No nosso caso, a gente tem usado um composto, né? Os beta-glucanos, que são polissacarídeos, né? Você falou da sinalização celular, né, que são proteínas, são glicoproteínas, são proteínas, uma parte proteica, uma parte, né, de açúcar, né, e vai sinalização, né, dizer se é inimigo, não é, bem-vindo, abre e fecha o canal, né, as glicoproteínas são ativamente envolvidas nisso. E a gente tem observado que esses beta-glucanos, que nós desenvolvemos no processo de tecnológico exclusivo nosso, ele contribui significativamente nesse ambiente. Ele tem um papel, acaba tendo um papel duas coisas que a gente tem visto, doutor, bem interessante, tem sido no aspecto de modulador, né, e no aspecto também de um prebiótico também, né? Como é que tem sido essa tua experiência, né, com o suplemento Biovit Bioglucano, doutor? A gente usa, em alguns momentos, até probiótico, né? Só que, assim, com muita cautela, porque não tem recomendação de guideline internacional, até das diretrizes daqui mesmo do Brasil, a gente não tem recomendação de usar probiótico. Então, em alguns pacientes que estão com o seu exame de sangue da série branca, né? Então, contagem de leucócito total, de neutrófilos ou segmentados acima de 2.000, a gente tem uma segurança para usar por curto tempo, mas aqueles pacientes que eu já tentei todas as medidas dietéticas para diarreia, por exemplo, e eu não consigo ter uma resposta favorável. E daí eu corro risco, muitas vezes, utilizando esses probióticos,
porque são bactérias. Então, se eu tenho uma imunidade um pouco reduzida ou muito reduzida, como a neutropenia febril, eu uso bactéria, eu posso estar ocasionando até uma sepse nesse indivíduo, tá? E sem resposta, ele vai a óbito, o choque séptico, né? Então, quando a gente viu o advento do uso do beta-glucana, como, por exemplo, o produto que os senhores produzem, que é o Biovit, a gente viu, então, um pouco mais de segurança em relação a essa questão de utilizar em neutropenia febril, porque eu não tenho ali um micro-organismo ativo, como no sachêzinho ou numa cápsula de probiótico de determinada marca. Então, a gente acaba que viu uma luz no fim do túnel com relação a isso. E a nossa prática do dia a dia, então, aqui é super interessante a gente falar disso, é que o uso de beta-glucana numa dose um pouco maior do que, por exemplo, eu encontro em outros de farmácia, é tão efetiva quanto a dieta que promete melhorar o sistema imunológico. Então, a gente viu que nos pacientes que utilizaram Biovit ou beta-glucana numa dose maior, a gente viu uma manutenção melhor da taxa, né, de queda desses segmentados e do leucócito total, inclusive, que deixou a gente muito feliz e com segurança de utilizar, né? Então, é, é uma coisa muito legal, porque o paciente, por exemplo, em quimioterapia, muitas vezes precisa pausar a quimioterapia para que eu restabeleça esse nível seguro de fazer novamente quimioterapia. É claro que isso não é uma coisa batida a martelo, inclusive a gente precisa ainda estudar muito mais sobre beta-glucana, não é consenso utilizar. Então, para quem entende, para quem está na área já e procura fazer o que é correto, a gente precisa usar ferramentas que eu acabei de falar, como guidelines e as nossas diretrizes brasileiras para melhor conduta. Sendo que eu não posso deixar de usar o bom senso quando eu tenho um nutriente ou um paranutriente específico que ele pode ser utilizado com segurança e tem boa resposta nos pacientes, eu não preciso de uma diretriz específica para que, a não ser que essa terapia ponha em risco a vida do paciente, como, por exemplo, o uso da glutamina, como, por exemplo, o uso dos probióticos. Eles podem ser utilizados em algum momento? Sim, eles podem ser utilizados. Na minha prática de quase 10 anos em oncologia, em algum momento eu uso pontualmente glutamina, especificamente para aquele indivíduo que eu não consegui controlar com medidas dietéticas os adventos da má absorção intestinal ou da própria diarreia ocasionado por algum protocolo de químio, ou mesmo de radioterapia pélvica, né? Que esse é comum nas radioterapias pélvicas e até mesmo nas radioterapias de abdômen superior, para tratamento de lesões de cárdia ou de esôfago. Então, a gente vê isso é muito comum, né? E o advento do uso de beta-glucana, que na verdade é um composto oriundo da própria alimentação. Então, ao longo do dia a dia, da semana desse paciente, ele também precisa saber que eu tenho beta-glucana numa menor quantidade, muito menor quantidade, por exemplo, na aveia. É uma forma mais ativa, é uma forma mais fácil de fazer essa modulação? Nem tanto, porque eu tenho ali muita fibra que pode também interagir, diminuindo a efetividade e também mudando, né, os sintomas desse paciente. Muitos pacientes respondem bem ao uso de fibra tipo aveia, né, que é um pouco mais solúvel do que insolúvel, mas em alguns casos não. É óbvio que isso precisa ser pesado, precisa ser avaliado individualmente para saber se esse indivíduo pode, né, fazer o advento de alimentos que contenham beta-glucana, mas a gente pode lançar mão também dos suplementos que estão aí para nos ajudar e até mesmo com um pouco mais de segurança, sabendo que beta-glucana não vai fazer uma sepse no paciente. Perfeito, muito interessante, muito bom o que o senhor falou, doutor, porque a
A beta-glucana, ela é um composto da natureza, né? Um composto da nutrição, um composto que está incluso, acontece na alimentação, né? Do paciente de uma forma ou de outra, né? Lembrando que os beta-glucanos possuem uma classe de substâncias, né? Eles têm conformações e estruturas químicas distintas. Por isso que há beta-glucanos no mercado que vão apresentar uma modulação do sistema imune discreta, se houver, né? Principalmente porque a estrutura química secundária e terciária, ou seja, que tipo de ligação, se vai ser 1,3, 1,6 ou 1,4, 1,6, e a distribuição estereoquímica dessa molécula vai fazer com que ele seja mais ou menos ativo, ou mesmo não ativo e reconhecido, né? O polissacarídeo de beta-glucano da aveia, por exemplo, ele é clássico como um formador de um gel. Ele é um gel que seda no lume intestinal, ele vai polimerizar ali e vai funcionar muito bem como a nossa do peristaltismo intestinal, e vai funcionar também como um trapping, né? Como um sequestrador de lipídios da dieta, e vai ter um papel de modulação do sistema imune assim, extremamente discreta. Então, assim, o estudo dos beta-glucanos, no nosso caso, nosso laboratório, nos possibilitou a gente, ao longo desses anos, ao longo dos 30 anos de pesquisa, chegar realmente nessa conformação em que o sistema imune é extremamente ávido, né? Por esse reconhecimento, há um canal de recepção e mecanismo para a modulação dos macrófagos, né? O próprio lume intestinal, ele acaba atuando de forma no sistema imune local como adaptativo, né? O inato como adaptativo. Então, você trabalha tanto no aspecto local, né? Como sistêmico no pré-requisito de programação do teu arsenal. Então, algo muito elegante mesmo, porque você começa a ter aí uma opção, né, de coadjuvância terapêutica, né? De realmente, o que você falou aí, ter um paciente que vai reduzir significativamente as chances de ter o ciclo de quimioterapia interrompido, né, doutor? Ao longo dessa terapêutica, tem todas as frentes de batalhas que o paciente pode desenvolver aí, algo que pode acarretar, né, na interrupção. Você falou, uma das coisas que pode causar a interrupção, por exemplo, essa questão do paciente estar com caquexia. Outro aspecto que o sistema imune pode, se não estiver bem habilitado, qual é o outro aspecto que o sistema imune pode causar no paciente imunodebilitado, doutor? Além da caquexia, o que mais a gente pode observar nesse paciente? Assim, tipo, do ponto de vista de conseguir fazer ou não o tratamento, não entendi muito bem a tua pergunta. O que mais poderia interromper, né? Um aspecto do que o sistema imune pode levar, já extremamente debilitado, é caquexia. Outro aspecto de uma baixa imunidade, qual é outro fenômeno que pode acontecer no paciente oncológico? Uma baixa São as imunidade. reações aos protocolos, né? Por exemplo, o que é mais comum é a neutropenia, né? E a caquexia, porque são coisas muito comuns na oncologia, infelizmente. A neutropenia é um sintoma que a gente pouco consegue prevenir, como, por exemplo, caquexia, você consegue prevenir se você pegar aquele paciente no momento 1 dele, né? Então, diferente da neutropenia, que você tem que usar obrigatoriamente um protocolo específico muito bem embasado tecnicamente e provado cientificamente por ensaios clínicos de larga expressão, e eu vou utilizar como primeira linha de tratamento a adeoneutropenia, que é a redução global de todos os leucócitos, né, incluindo segmentados, linfócitos. Eu preciso ou utilizar estimulantes como drogas, né, como as drogas estimuladoras de colônia. Então, a gente tem aí filgastrin, que são as drogas específicas para isso, né? E coadjuvantemente, os suplementos que eu posso utilizar, como por exemplo as beta-glucanas, que vão, e a própria dieta, né? O próprio descanso que esse paciente vai fazer. Então, pontuando assim, acho que seria o terceiro, mais ou menos, a questão
da aplasia medular, que tanto vai trabalhar com a redução das células imunológicas, como também a redução, o freio da produção de hemácias. Então, vai cair tudo. Vai cair hematócrito, vai cair hemoglobina, vai cair, pode cair. Não é que vai em todo mundo, tá? E cai muito todo mundo? Não, não é isso. Cada um responde de um jeito ao protocolo que foi proposto. Sim. Então, a gente consegue muitas vezes, e às vezes plaquetopenia, né, como redução de plaquetas, a gente consegue muitas vezes auxiliar esse indivíduo do ponto de vista nutricional, né? Mas é claro que não faz mágica, é claro que depende de uma prévia, um estado nutricional prévio para que eu tenha até uma boa resposta da minha terapia nutricional. Então, se esse indivíduo já tinha um desgaste corporal muito grande, a gente já espera resultados ruins, né? Então, acredito que do ponto de vista oncológico, o que proíbe muito mais esse indivíduo fazer os tratamentos ou continuar é a perda de peso acentuada, é a sintomatologia muito acentuada, então, ou neutropenia, ou anemia aplásica, né? Ou mesmo sintomas muito graves como náuseas e vômitos, né? Que não se controla com remédios comuns utilizados nos protocolos. E a sintomatologia vai fazer a gente trabalhar com esse paciente de forma diferente, diminuindo dose do protocolo, né, ou espaçando um pouco mais, e sempre acompanhado com uma suplementação específica que a gente pode lançar mão hoje no mundo moderno que a gente sabe que para que eu melhore o sistema imunológico, para que eu melhore a composição corporal, eu tenho inúmeros suplementos que eu posso estar utilizando. Então, é basicamente terapia nutricional absurdamente favorável a esse paciente e pode ser favorecida mesmo no SUS. Então, aqui, por exemplo, em Manaus, a gente tem essa facilidade de oferecer uma terapia nutricional para o indivíduo do SUS também, né? Não só para o paciente nessa iniciativa privada. É claro que a gente não vai conseguir encontrar beta-glucana no SUS, mas a gente pode, com jeitinho e tal, mostrar para esse paciente a importância, né? Os alimentos que também contêm beta-glucana, que ele vai poder incluir ao longo da sua jornada e o papel fundamental de um outro nutriente que é pilar do tratamento oncológico, que são as proteínas. Então, não tem para onde correr, eu não tenho nem beta-glucana que funcione se eu não tiver proteína na dieta suficiente. Então, para manter massa muscular, para manter o funcionamento disso, a muscularidade precisa estar em dia. Tu tá me ouvindo, Sampa? Acho que travou. Tua imagem travou? Sam deu uma caidinha, vamos ver se ele volta. O que foi que aconteceu com a sua internet, rapaz? Ups. Começou a dar pane aqui, mas estamos de volta. Ah, ótimo, estou com todo mundo aí. E você estava falando sobre o desafio aí de manter o paciente, né, aderido ao tratamento, à terapêutica. E para mim, assim, muito interessante ouvir você falar isso, porque assim, ah, isso são diagnósticos, né, eu vejo laboratorialmente falando, né, eu vejo clinicamente o quadro, né, então eu vejo no laboratório, eu vejo no quadro, ou seja, o hemograma do paciente, eu vejo aqui o quadro clínico do paciente, e para mim esses dados assim, perda de apetite, fadiga,
né? Sonolência, indisposição, metabolismo comprometido. Então, assim, há essencialmente um desafio sistêmico para a execução de uma boa terapêutica na oncologia, em que meu time imune passa na centralidade disso. Então, assim, se eu melhoro o metabolismo, reduzo os efeitos colaterais de quimioterapia, como a neutropenia, né? Que começa a cair, o sistema imune começa a cair, começa a dar fadiga no paciente. Começa a dar fadiga, ele tem sonolência, tem disposição para se alimentar, perda de apetite, né? Então, assim, eu cuidar desse paciente, imunologicamente falando, para que eu possa, né, premeditar, ou seja, evitar isso, parece uma abordagem ótima, né, para que o paciente tenha uma boa resposta, doutor. É isso, eu acho que a gente deu a mensagem aí, né? Então, você falou muito bem. É um contexto, né? Então, quando eu falo de imunidade, eu já posso dizer com mais propriedade que o meu doutorado é em imunologia, né? Então, eu te falo com propriedade de quem ouviu muito dos doutores e PhDs, né? Pós-docs da imunologia, que não se constrói imunologia em uma semana. Então, para todo mundo que está nos vendo aí, até lembrando de um episódio de 2020, foi, em Manaus foi 20. Covid e todo mundo desesperado, comprando vitamina D, comprando tudo que tinha de complexo vitamínico nas farmácias, no afã de melhorar a imunidade. Nada deu certo. Então, quem tinha que pegar, pegou. Quem não tinha, pegou também. Quem tinha que morrer, morreu. Quem não tinha, por algum motivo, ficou. E Quem tinha não vitamina D pegou adiantou. também. E quem tomou vitamina D pegou também. Ah, pegou mais leve, graças a Deus. Então, assim, tipo, essa questão imunidade, a gente não pode aqui taxar que apenas uma única substância ou apenas um único nutriente ou um único suplemento vai fazer a mágica do processo. Não, isso é uma construção. Então, eu, como nutricionista, tenho o dever de falar que eu não tenho imunidade se eu como mal. É fato, não tenho o que fazer. Eu não tenho imunidade se eu não faço atividade física, nem que seja leve, já faz efeito. Eu não tenho imunidade se eu não consigo controlar minhas emoções. São três aspectos, e por isso eu falo que tratar o ser humano é necessário ter uma visão holística da coisa. Então, não adianta eu esquecer apenas, né, lembrar do material, apenas lembrar das substâncias e dos suplementos e esquecer a parte emocional, que está interligada com a parte espiritual e também a questão da atividade física. Então, é tudo isso aí para você dizer assim, eu tenho uma imunidade legal. Isso não vai ser uma constante. Então, só para a gente talvez finalizar, que a gente chegou em 1 hora aí, né? Você falou mais ou menos isso para mim. Quando eu falo de imunidade, eu falo de uma construção. Então, eu preciso jogar tudo a meu favor. Mesmo assim, eu vou estar com a imunidade sempre alta? Não. Não. Eu posso contar as células lá e dizer que a minha imunidade é boa porque meu leucócito deu 7.000? Não, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se eu fiz exame de sangue, tá lá, leucócito 7.000, neutrófilo 2.500, linfócitos 1.800 e por aí vai. Somou tudo 7.000. Beleza. Tá legal? Parece que sim. Mas eu vivo gripado. Por quê? Porque eu tenho célula, mas elas não sabem responder. Por quê? Porque eu não treinei elas para isso. Eu não tenho uma adaptação imunológica advinda dos nutrientes que vão fortalecer os processos, né? Não só de produzir célula, e sim de maturar, ativar as células. E isso é a resposta imunológica que a gente precisa ter, né? Então, eu não é que eu não vou nunca pegar gripe, eu nunca mais vou pegar Covid. Não é isso. É que se eu pegar Covid, eu vou ficar 3 dias com o nariz escorrendo e tá tudo certo, né? Então,
foi uma das coisas mais assim brutais que eu vi, os estupros da imunologia, quando todo mundo afirmou coisas, né? Sim, não, vou tomar, não vou. Então, nós imunologistas, né, ficamos aterrorizados, porque as pessoas, não, meu sistema imunológico vai combater, eu vou ter um contato e ele vai criar uma resposta. Então, assim, essa questão da resposta foi altamente discutida esses 2 últimos anos. Eu não posso esquecer de que eu tenho que me alimentar bem. Aqui não é uma aula só de nutrição, é mais imunologia do que nutrição, mas eu preciso lembrar que para me alimentar bem, eu tenho que ter carboidrato, proteína, lipídios, frutas, verduras e legumes como base dos carboidratos. Então, eu não preciso ficar só no pão todo dia, ele não vai me trazer saúde. Aqui no Amazonas o povo adora farinha, ela não vai me trazer saúde. Pode comer? Dentro do contexto, talvez possa. Eu acho que é isso a mensagem, né, final. Eu queria agradecer a vocês o convite aí, pedir desculpa pela demora, né, de ter vindo aqui com Que vocês. Eu acho isso. que para falar de imunidade, a gente tem muita coisa para falar. Resposta imune, doença autoimune. A gente pode passar aqui o resto da noite falando, mas eu acredito que a nossa conversa foi muito boa, instruiu muito as pessoas, né? O papel do profissional é de educador desde quando ele se formou. Então, ele tem que entender que o conhecimento de saúde, de prevenção de doenças, tem que ser passado de forma gratuita, porque isso é educação para que eu faça prevenção. Então, é basicamente isso que eu queria deixar para vocês aí. Gente, estou falando aqui do Dr. Abner Paz, e eu quero agradecer a vocês que estão conosco ao vivo. Esse conteúdo está indo para o meu canal de YouTube, San Silva, No Limit. Vai lá, se inscreva agora. Estamos toda semana, todos os dias, colocando conteúdo que seja relevante para a sua vida, para o seu sucesso profissional, seu sucesso espiritual, sucesso como pessoa. Dr. Abner Paz, clínica lá em Manaus. Ele está atendendo todo o Brasil. Se tiver uma agendazinha, tenho certeza que ele vai tentar acomodar você. Está aí embaixo do vídeo dele, como você vai poder entrar em contato com ele via o Instagram. Segue ele no Instagram, tem sempre um conteúdo legal lá. Vai deixar você mais com boa notícia do que com má notícia, né? Temos muita má notícia, muita má informação, muita desinformação. Você precisa encher coisas que na sua cabeça sejam educativas, sejam instrutivas, sejam edificantes, né? Então, para mim foi um prazer, doutor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade. Antes de encerrar, não sei se os participantes de hoje à noite têm alguma pergunta, algum questionamento em relação ao que foi conversado hoje. Falamos sobre o sistema imune, o papel, a centralidade ou a importância da modulação do sistema imune nos pacientes oncológicos. Tem sido um prazer para mim e para toda a minha equipe aqui na Ciência Biofarmacêutica servir profissionais com o Dr. Abner, com o que há de mais eficaz e eficiente em imunossuplementação, né? É mais de 30 anos de pesquisa, nós desenvolvemos processos exclusivos e isso nos torna líder aqui no Brasil em imunossuplementação. Tem sido vários oncologistas, vários nutricionistas oncológicos em todo o Brasil que têm sido servido. E vai ser um prazer poder servir você também. Caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida que foi conversado aqui, sabendo isso aqui um dia depois, um ano depois, faz contato comigo, faz contato com o Dr. Abner, estamos aqui para servi-lo, né? Esse coração de servo dele, generoso conosco. Tenho que pedir desculpa, não, doutor. Eu que agradeço muito a generosidade de estar conosco e a gente vai aqui, mais uma vez, agradecendo a você pela sua participação, né? Aqui a doutora a Eu ia te Beatriz falar Souza, disso. pode A falar. Beatriz é uma nutricionista oncológica aqui em Manaus, tem a Stephanie também, que está dando boa noite aí. Para quem não falou nada, boa noite também. Tem um bocado de amigo meu, amiga minha aqui ao vivo. Ela falou que tem um feedback muito bom, né? Melhora dos sintomas com beta-glucana. Então, isso é um feedback positivo, né? A gente realmente tem uma atuação muito boa, né, da beta-glucana, principalmente a nível de mucosa intestinal, e que traz benefícios sistêmicos para o paciente, né? Sim. Temos a pergunta aqui do Ricardo.
aonde nós encontramos o Biovit Bioglucan, ou Biovit, em Manaus, doutor? Qual loja Ah, vai bem ficar? lembrado. Agora vamos fazer o comercial da nossa loja, né? A Bionutris, ela é a única, né? A única loja em Manaus, Bionutris Suplementos Especiais. A única loja em Manaus que você vai encontrar os itens da Sempre Sérgio Biofarma. Biofarma. Então, exatamente. Então, o Vitamune, o Biovit, a gente encontra lá. Então, se você está avaliando que o seu paciente ele vai se beneficiar com esse tipo de terapia lá que você vai encontrar com a nossa equipe, né? Stephanie é uma das nossas nutricionistas, tem o Silvio também, que é nosso nutricionista, e tem toda uma equipe lá para receber você super bem, fazer aquele acolhimento que vale muito mais do que o preço do produto, né? Então, Ótimo. você Isso é vai uma boa ser bem observação. recebido. Muito bom, muito bom, muito boa colocação. A Bionutris, aqui está o Instagram da Bionutris também está passando. Você que está assistindo esse podcast, esse bate-papo um dia depois, um ano depois, um mês depois, aqui no meu canal do YouTube, está aqui o Instagram passando aí, logo embaixo desse nosso bate-papo aqui, o Instagram da Bionutris. Lá você vai ter profissionais para assistir. Se você tem alguma ideia de protocolo, alguma dúvida sobre o protocolo, consulte o Dr. Abner e a equipe dele vão te auxiliar com o uso dos nossos produtos e como fazer protocolo de ataque, manutenção, o estágio que teu paciente se encontra, né? E você poder servir produtos de qualidade que possa efetivamente auxiliar seu paciente em qualquer estágio do tratamento oncológico dele, tá? Então, tá aí uma boa dica. Usa esse link aí do Instagram, também está na descrição do vídeo, né, o endereço do Instagram e da loja Bionutris para você fazer contato com essa equipe aí para ser bem servido. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Rose Acosta falou, conteúdo, live muito rica, conteúdo, parabéns, parabéns, realmente, muito obrigado a todos vocês. Doutor Abner, mais uma vez, muito obrigado, querido. Ei, vamos ver se eu amarelei quinta, ontem e hoje, que eu passei por um eventozinho de saúde, que não foi puxar ferro, viu? Mas também você tá ganhando de mim aí, mas vamos ver se amanhã eu consigo postar também. Tá bom, doutor? Muito obrigado, boa noite, Tchau para gente. todo mundo, obrigado. Boa semana para nós, né? É isso aí, sucesso a todos. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau.